Este 1212. Chegou áudio para vocês? Obrigada. Pode... Alô? Ok? Ok. Imagina, obrigado a vocês. Nós estamos iniciando agora a nossa 81ª coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, hoje relacionada à área da saúde. E, estamos aqui, eu, Patrícia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico, Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Dr. Carlos Carvalho, presidente, coordenador do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Centro, e Dr. Paulo Menezes, da Coordenadoria de Controle de Doenças, e a partir da manhã também coordenador do Centro de Contingência. Além disso, temos também Helena Sato, membro do comitê aqui conosco. Muito bem. Eu vou iniciar dando os números de hoje. Por favor, na tela. Ok. Ontem no Brasil, 1.368.195 casos confirmados do Covid-19, com 58.314 óbitos. No estado de São Paulo, 281.380 casos confirmados, com 14.763 óbitos, o que dá uma letalidade de 5,2%. Tivemos um crescimento do número de casos de ontem para hoje de 2,2% e do número de óbitos de 2,5%. Tivemos, nesse sentido, um número de internações de 5.452 internados em UTI, pacientes em UTI, e em regime de enfermaria, 7.940 pacientes internados, sejam eles já confirmados ou como casos suspeitos, o que levou a uma taxa de ocupação dos leitos de UTI no interior, em todo o estado, de 64,6%, e na Grande São Paulo, de 66% dos leitos. Tivemos até o momento 44.491 altas hospitalares dos casos confirmados, tratados no sistema, e agora com alta para casa. Próximo. Estamos atingindo, portanto, 281.380 casos, que está dentro do nosso range de projeção para o mês de junho. Amanhã fecharemos esse número com os números de hoje para amanhã, né? E em óbitos, por favor, o próximo. Estamos com 14.763, abaixo um pouquinho do range de projeção, do cenário de projeção, e amanhã, então, provavelmente estaremos na linha inferior dos 15.000 casos de projeção. Obrigado. Isso, eu queria só acrescentar que nós estamos hoje com 3.095 respiradores recebidos. Já distribuímos para todo o estado de São Paulo 2.400 respiradores, e na data de hoje ainda temos alguns respiradores para chegar. Vamos totalizar 3.500 respiradores até mês de julho, né? E hoje faremos entrega, de hoje para amanhã, de mais 50 respiradores, 3 na região de Araçatuba, 4 da Baixada Santista, 4 na região de Campinas, 34 na região de Ribeirão, 5 na região de Sorocaba. Amanhã estaremos iniciando as blitz no sentido de uso de máscaras, tanto nas empresas quanto
dos clientes das empresas quanto das pessoas transeuntes, e amanhã, dentro de uma ordem educativa, no sentido de orientar as pessoas para o uso de máscara, que depois, então, teremos a aplicação de multas a partir do dia seguinte. Nesse sentido, eu gostaria, então, de dizer a vocês que esta é mais uma atitude, mais uma ação do governo do Estado, com o objetivo de fazer com que as pessoas usem máscaras, né? Hoje nós temos o Fique em Casa e o Use Máscaras, e isso tem trazido esse número de casos, de óbitos e de casos inferiores àquilo que tem sido projetado, inclusive, para o resto do país. Eu vou pedir para o Dr. Carlos Carvalho falar a respeito dos nossos hospitais de campanha, principalmente Heliópolis e Ibirapuera. Por favor, Dr. Carlos. Obrigado, secretário. Boa tarde a todos. Então, esse tema é um tema bastante importante, porque, como vem sendo dito aqui, proporcional à demanda, o Estado foi se organizando para absorver os pacientes à medida que a epidemia foi crescendo, e graças a isso, até o momento, temos a situação do ponto de vista de saúde, apesar da gravidade, ainda sob controle dentro do nosso Estado, e principalmente aqui na capital, na Grande São Paulo, onde a epidemia iniciou e onde teve o maior número de casos já desde o início. Bom, 2 hospitais de campanha foram construídos aqui na região da capital, administrados pela Secretaria da Saúde. O primeiro, com cerca de 2 meses, aí está completando 2 meses de funcionamento, é o do Ibirapuera, que foi constituído com 240 leitos de enfermaria e 28 leitos de estabilização. Cerca de 1.492 pacientes estiveram lá internados e 1.079 altas já foram realizadas. Tem 135 pacientes ainda internados neste momento no Ibirapuera, e ocorreram 7 óbitos nesse período. Um outro hospital de campanha bastante importante, que agora está com 40 dias de funcionamento, foi o hospital de campanha do Heliópolis. Esse hospital ele é constituído por 200 leitos de enfermaria e esse possui leitos de UTI. São 24 leitos de terapia intensiva e que vem mantendo uma taxa de ocupação oscilando entre 85% e 100%. Ou seja, como ele entra na regulação de leitos, ele tem recebido casos de gravidade, casos de insuficiência respiratória que necessitam de ventilação mecânica, de suporte ventilatório. Bastante interessante é que a primeira paciente que internou na UTI do Hospital Heliópolis, uma senhora de 83 anos, ela teve na evolução um acidente vascular encefálico, um derrame cerebral, e ela precisou ficar 20 dias internadas na UTI, depois foi para um leito de enfermaria. E essa senhora está recebendo alta no dia de hoje, retornando a casa. Então isso é um momento de grande felicidade para toda a equipe que atendeu essa paciente, assim como, obviamente, para a sua família, ter a recuperação de uma paciente dessa gravidade, uma senhora de 83 anos. Esses são os comentários que eu queria fazer a respeito dos hospitais de campanha, secretário. Muito obrigado, Dr. Carlos Carvalho, coordenador do Centro de Contingências.
até hoje, fez um brilhante trabalho. E gostaria agora da participação e os comentários do Dr. Paulo Menezes, aqui relacionando a questão de vacinas e das máscaras, por favor. Obrigado, secretário. Boa tarde. Eu gostaria de anunciar aqui a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza, gripe. Essa campanha devia ser concluída hoje e foi estendida até o dia 24 de julho. Nós iniciamos a campanha vacinando grupos prioritários. Inicialmente foram vacinados idosos, profissionais de saúde. Naquela fase, a cobertura foi muito bem sucedida. Conseguimos alcançar mais de 100% de cobertura de vacinação dos idosos, por exemplo. Posteriormente, com o avanço da epidemia, eu acho que foi compreensível que a cobertura de outros grupos, especialmente o grupo das gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 6 anos, tiveram uma cobertura abaixo da nossa meta inicial, que seria 90%. Acho que é compreensível porque todos procuraram se resguardar em isolamento, ficando em casa e não se expondo a ir até a unidade básica de saúde para se vacinar. No entanto, a vacinação, tanto para esses grupos como agora, ela é estendida a todas as pessoas de qualquer faixa etária, ela é extremamente importante. Importante por várias razões. A primeira é porque influenza pode também ser uma doença grave, que pode levar à internação e a óbito. Então, as pessoas, já que a vacina é efetiva, e as pessoas devem se proteger. Em segundo lugar, porque quanto maior a cobertura que nós conseguimos, menor o número de casos que nós vamos ter na população nesses meses de inverno e, portanto, também menor a pressão e a necessidade nos serviços de saúde, dando também mais condições para que nós continuemos atendendo as pessoas que necessitam de atenção e internação, principalmente por Covid-19. Então, é importante que nesse próximo mês, até o dia 24, as pessoas compareçam de forma a tomar os cuidados necessários, com o uso de máscaras, que já foi aqui reafirmado pelo secretário, mantendo o distanciamento social e os hábitos de higiene. Então, esse é o primeiro comentário, e eu queria reforçar a questão da importância do uso de máscara. Acho que as evidências científicas do mundo têm mostrado que, de fato, é um dos principais mecanismos de redução da transmissão do vírus. Tem funcionado muito bem no nosso estado de São Paulo, que desde o início de maio tem a obrigatoriedade do uso de máscaras, de forma que, a partir de amanhã, temos mais um reforço para chegar ao nosso ideal, que seria 100% das pessoas, o tempo todo que estão fora de casa, utilizando as máscaras, e isso tem, sem dúvida nenhuma, um impacto de redução da transmissão do vírus. Acho que esses seriam meus comentários. Muito obrigado, secretário. Obrigado, doutor Paulo. Por favor, doutor, nós colocamos aqui a respeito de uma certa estabilização do número de óbitos. Doutor João Gabardo fará um comentário. Boa tarde, secretário. Só pediria para voltar aquele slide que o secretário José Henrique já apresentou sobre os óbitos, a previsão. Amanhã encerra o mês e amanhã nós vamos ter, então, o fechamento dos dados do mês de junho. Mas eu queria
reforçar aqui que a previsão que nós tínhamos dos óbitos está absolutamente dentro do esperado, e provavelmente, com os casos que a gente vai querer sentar nessa data até amanhã, nós vamos ficar um pouquinho abaixo dos 15 mil, que é a nossa faixa inferior desse intervalo que nós programamos já no início do mês. Esses óbitos estão absolutamente sendo controlados, monitorados diariamente. Nós temos uma curva que aponta para um decréscimo no número de óbitos. Amanhã nós vamos apresentar esses dados com mais detalhes, porque essa é a pergunta que mais frequente no contato que a gente tem com a imprensa, no contato que a gente tem com as pessoas preocupadas com esta fase de flexibilização, ela é compatível com os dados que são apresentados, tanto da confirmação de casos como o número de óbitos. Então, nós queremos mostrar que sim, que a programação que o Plano de São Paulo estabeleceu está sendo monitorado, está dentro daquilo que nós esperávamos. O número de casos confirmados, que é o slide anterior a esse, ele está um pouquinho acima da média, mas ainda dentro dessa faixa, desse intervalo de confiança. Mas, se nós retirarmos desses 281 mil casos confirmados, em torno de 24%, 25% de casos que foram confirmados por testes rápidos, nós vamos ficar com um quantitativo de casos confirmados em torno de 210 mil, abaixo dos 235 mil que nós estávamos prevendo. Então, mesmo no número de casos confirmados, se extrairmos desses casos confirmados os testes rápidos, nós vamos ficar abaixo do intervalo de confiança estabelecido para esse mês de junho. Então, só queria, então, secretário, reforçar esses números, mostrar que eles estão dentro da nossa previsão, estão absolutamente sendo monitorados, e qualquer medida que tenha que ser feita, tanto no sentido de aumentar as nossas medidas restritivas, tanto quanto as flexibilizações que estão sendo propostas, elas vão continuar sendo feitas em cima desses indicadores, com dados precisos, mostrando a evolução da doença, a transmissibilidade da doença e a capacidade que o sistema de saúde tem nas suas diversas regiões de atender as pessoas para que a gente continue podendo afirmar que no estado de São Paulo os óbitos ocorreram infelizmente, por situações clínicas das pessoas. Não tiveram condições clínicas de enfrentar a infecção, seja pela faixa etária, seja pelas doenças, pelas comorbidades, doenças crônicas apresentadas, mas nunca por falta de assistência, nunca por falta de leito de UTI ou leito de enfermaria. Era isso. Muito obrigado, doutor João Gabardo. Por favor, secretária Patrícia Ellen. Obrigada, sobre as secretária regiões, por favor. Então, eu vou compartilhar algumas informações e um panorama geral do Plano São Paulo no estado de São Paulo, que confirma as falas anteriores, especialmente do Dr. Carlos e do Dr. Gabardo. Nós vemos que com os dados até ontem, dos 7 dias corridos com relação aos 7 dias anteriores, no estado inteiro nós mantivemos essa estabilização de internações, com uma redução inclusive de 2% de novas internações, com relação aos 7 dias anteriores, e de 5% nos óbitos. E 2 regiões que se destacam muito nesse resultado são a capital e a Baixada Santista. Na capital, nós tivemos aqui uma redução de internações de 10%, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, e 17% no número de óbitos. Então, muito importante a manutenção desse cenário, e ele se sustentando nos próximos dias e nas próximas semanas. Podemos dar os próximos passos na retomada das atividades, mas gostaria de aproveitar para parabenizar o prefeito e toda a equipe de saúde que tem feito um trabalho muito importante na nossa capital. Na Baixada Santista também tivemos uma melhora expressiva, então uma redução de novas internações de 13%,
e de 22% nos óbitos desses 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. E também uma importante redução na ocupação de leitos na Baixada, que hoje está com uma média aqui de 53% dos últimos 7 dias. Novamente, parabenizar as lideranças da região, prefeito Paulo de Santos, que tem sido uma liderança muito importante nesse trabalho de contenção da pandemia. E temos também 4 regiões aqui com pontos de atenção importantes, que o secretário Marco Vignoli vai compartilhar quais são as medidas que estão sendo tomadas para que possamos apoiá-las a acelerarem o processo de contenção da pandemia. Eu queria destacar aqui o caso de Ribeirão Preto. O prefeito também tem feito um trabalho muito diligente, mas nós temos aqui uma ocupação da Regional de Saúde de Ribeirão, que agora atingiu 82%, e por isso estamos tomando aqui medidas emergenciais também, né? E a cidade de Ribeirão Preto, com 86% de ocupação média nos últimos 7 dias. Nós temos aqui Presidente Prudente, né, que está com uma estabilização da ocupação em 62%, mas que houve ali um crescimento específico no município de Presidente Prudente e que o secretário Marco Vignoli vai trazer também algumas medidas que estão sendo tomadas para a região. Além disso, nós temos o caso de Bauru. A região encontra uma situação confortável no que diz respeito ao sistema de saúde, com uma ocupação média de 54%, dos últimos 7 dias, mas o município de Bauru, que é referência em atendimento, acabou tendo uma demanda muito maior aqui, com uma ocupação de 82% como média dos últimos 7 dias, e por isso que há medidas específicas também sendo tomadas para esta região. E para finalizar, a região de Franca, né, que teve um crescimento de internações, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, lembrando que as informações são informações que nós temos do Censo Covid e do CIVEP Gripe. Apesar da atualização ser cada vez mais rápida, é sempre possível que os municípios tenham dados do dia que possam apresentar uma melhora. O que a gente tem escutado aqui do caso de Franca, que talvez a gente já veja essa melhora nos próximos dias, mas é nosso trabalho aqui, olhando os dados, atuar de forma diligente, rápida, efetiva, para que não tenhamos piora da pandemia. Lembrando que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. As medidas estão se demonstrando muito efetivas. Finalizo parabenizando também o esforço coletivo da população. A taxa de isolamento de ontem na capital foi de 47%, de 46% no estado. Podemos aqui manter essa meta da gente chegar até os 50% sim, mas mostrando novamente que esse plano está se mostrando calibrado e possível de executar com esforço coletivo de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Patrícia Ellen. Por favor, doutor Marcos Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Boa tarde a todos. Seguindo nessa linha que a secretária Patrícia já colocou, o governo do estado faz um enorme trabalho para poder aumentar a capacidade hospitalar em todo o território do nosso estado, mas sobretudo naquelas regiões onde nós temos tido uma alta nessa ocupação, o estado trabalha e restabelece uma ocupação inferior aos 80%. Tem sido assim. E de acordo com a interiorização da pandemia do coronavírus, essa ação tem sido mais contundente no interior do estado. Nós temos a sequência do crescimento do interior maior do que a capital, nos últimos 7 dias, 30,5% superior ao crescimento da capital. Os casos começam, nos números gerais, a ficar também mais consistentes na proporção capital e interior. Antes era cerca de 15%, agora já atinge 33,5% do total de casos do estado. E a partir disso, o Plano São Paulo, o profissionalismo estabelecido através dele, delimita a identificação dessas regiões e a atuação para que essa capacidade hospitalar aumente. Então, ontem nós trouxemos aqui a parceria com as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, que dão uma capilaridade importante em todo o interior do estado, e hoje a secretária Patrícia coloca as regiões que tiveram alta na taxa de ocupação. O secretário José Henrique German começou aqui falando sobre os respiradores que estão sendo enviados
hoje pela Secretaria de Saúde, e a região de Ribeirão Preto é a principal impactada dessa distribuição. São 34 novos respiradores, eles vão para o município de Ribeirão Preto, que se adicionam aos outros leitos já estabelecidos lá, e ao Hospital das Clínicas, que está colocando nesta semana 10 novos leitos em funcionamento, e a partir da semana que vem, o restante dos 18 leitos no Hospital das Clínicas. E esses 34 que estão sendo enviados hoje, além de Ribeirão Preto, vão servir de leitos de estabilização também nos municípios da região: Cajuru, Cravinhos, Guariba, Batatais, Brodowski, Luiz Antônio, Pontal, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antônio da Alegria, Serrana e Sertãozinho, além de Ribeirão Preto. Então, esse conceito faz uma segurança maior também nos municípios menores da região, que estão sendo também impactados pelo coronavírus. Na região de Bauru, o Hospital das Clínicas, imediatamente esse convênio sendo firmado, para que possa, com 40 novos leitos de enfermaria, desafogar um pouco desse número de casos que nós estamos tendo no município de Bauru e também em toda a região. Em Presidente Prudente, essa semana, colocamos em funcionamento 10 novos leitos no Hospital Regional, uma região que, através desses leitos, tem um impacto importante. É a segunda região com menos leitos por 100 mil habitantes do estado, 8 leitos por 100 mil habitantes, e esses 10 leitos no Hospital Regional, somados aos novos leitos que também vamos colocar na Santa Casa de Presidente Prudente, em um convênio firmado, vão significar o dobro dos leitos atuais no município de Presidente Prudente. No município de Franca, o último dos municípios citados aqui pela Patrícia Ellen, nós avançamos com a criação de novos leitos já na Santa Casa, e agora estamos estabelecendo um novo convênio com a Santa Casa de Franca para mais 20 leitos, R$ 960 mil por mês, por 3 meses, totalizando R$ 2.880.000, para poder também ampliar a região de Franca, que tem o menor número de leitos por 100 mil habitantes do estado. Tudo isso aumenta a capacidade hospitalar do interior e, além de colocar os respiradores fundamentais para poder fazer essa capacidade dar conta da demanda da região, o custeio necessário para que esses leitos possam funcionar. Portanto, através disso, essa capacidade hospitalar tem mantido a dinâmica do governo do estado, de não deixar ninguém para trás, de que nenhuma pessoa no estado de São Paulo ficou ou ficará sem atendimento. E dentro disso também, para atender os municípios menores e trabalhar em rede, otimizando recursos, nós também utilizamos dos consórcios aqui do estado de São Paulo. Então, nós estamos fazendo a distribuição de 16 ambulâncias UTI com respiradores agora. São 16 consórcios, cada um em uma região administrativa do estado. Eles, em conjunto, fazem a gestão desse equipamento, e esse equipamento vai poder abastecer, com isso, em grande capilaridade, todo o estado de São Paulo. Essa lista aqui fica à disposição também no nosso site para acesso, explicando cada uma das suas regiões e o número de municípios que compõem essas 16 regiões administrativas aqui do estado de São Paulo. Por fim, eu quero registrar, ontem eu falei aqui que nós atingimos a menor letalidade até então, e hoje nós baixamos mais um pouquinho. Estamos em 5,2% de letalidade aqui no estado de São Paulo, o menor índice novamente registrado. Além disso, a gente significava 20,5% dos casos do país na semana passada, esse número já está em 20,1%. Vem decrescendo e São Paulo vem melhorando cada vez mais a sua participação no total dos números, registrando o momento que passa a pandemia em São Paulo, de controle, de cuidado, de cautela, mas, sobretudo, de resultados importantes. Muito obrigado, secretário Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. São 13h15 e antes de passar para as perguntas, eu queria dar um aviso que amanhã, excepcionalmente, a coletiva se iniciará às 12h30, 12h30, ok? É excepcional esse horário, mas para amanhã, 12h30, 15 minutos antes. Então, iniciando as perguntas, TV Cultura, Maria Manso, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Eu queria primeiro só confirmar se a vacina da gripe agora está disponível para toda a população que desejar, de todas as idades. E a outra pergunta, já emendando, é em relação aos testes de farmácia. Ontem à noite, a doutora Natália Pasternak, microbiologista, disse no programa Roda Viva que avalia que esses testes, eles dão muitos falsos positivos e falsos negativos, que mais confundem a população do que ajudam. Eu queria saber a opinião de vocês, se as pessoas devem continuar ou não procurando esse tipo de teste. Paulo, por favor. Boa tarde. Em relação à vacinação contra o vírus da influenza, de fato, a partir de amanhã, a vacinação é acessível para todas as pessoas, todas as faixas etárias, não só para os grupos prioritários. Isso vai até o dia 24 de julho ou até o estoque que está disponível para isso. Em relação aos testes rápidos, nas farmácias e em outros lugares, realmente essa é uma questão importante. Os testes, qualquer teste diagnóstico sempre tem algum grau de possibilidade de erro, ou falso positivo ou falso negativo. Em geral, aqueles que a gente usa tem pouco. Os testes rápidos, eles têm uma probabilidade de erro um pouco maior. Por exemplo, a média de um falso positivo é 5% das pessoas que não tiveram infecção pelo vírus. Varia de um teste para o outro, por isso que é tão importante saber que teste está sendo utilizado. Então, para o indivíduo, isso pode causar, às vezes, uma sensação equivocada de segurança ou de que ele não teve a infecção. Então, de fato, não recomendamos, na nossa estratégia da vigilância epidemiológica, o uso de testes rápidos por uma iniciativa individual. Eles são extremamente importantes para a avaliação da situação em uma população, porque aí esses erros eles são balanceados e não distorcem a fotografia que nós podemos ter da população quanto à proporção de pessoas que já tiveram a infecção. Mas, de fato, essa é uma questão importante que as pessoas que procuram devem saber das limitações desse tipo de teste. Muito obrigado, doutor Paulo. Repórter Maria Manso. A próxima TV Gazeta, Marcelo Bazelli. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Nessa semana saiu a notícia de que os convênios serão obrigados a cobrir os testes para a Covid-19. Hoje a rede privada ela tem mais testes em estoque do que o Estado. Como que vocês enxergam essa regulamentação dos convênios de saúde terem que cobrir a testagem, levando em consideração o alto custo para se fazer um teste? Acredito que haverá um maior monitoramento, um aumento na taxa de casos, de novos casos, enfim, como que vocês avaliam essa medida? Muito obrigado. Ok. Dr. Paulo primeiro, Patrícia Ellen em seguida. A rede laboratorial privada tem uma capacidade, desde o início, apresentou uma capacidade grande ou maior do que a da rede destinada a pessoas SUS-dependentes. As duas têm sido ampliadas progressivamente. Hoje nós temos um potencial de processamento instalado muito melhor do que tínhamos no início da epidemia. Nossa estimativa hoje é de que nós tenhamos capacidade para fazer 30 mil testes PCR dia, contando as redes privadas e a rede laboratorial para o SUS, né? E continua sendo expandida. Também está havendo uma expansão da disponibilidade de testes sorológicos e testes rápidos sorológicos, tanto para o SUS quanto para o setor privado. O que nós fizemos em relação a isso? Primeiro, nós tivemos a resolução que obriga a informação por parte, principalmente,
da rede laboratorial privada, de todos os testes realizados, para que nós possamos saber tanto os resultados positivos, como também os negativos, no sentido de avaliar qual está sendo a nossa capacidade de testagem. Segundo, nós estamos trabalhando com também o setor empresarial para que as empresas interessadas em fazer estratégias de testagem de seus funcionários o façam seguindo as diretrizes e normas da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Talvez a secretária Patrícia queira acrescentar alguma coisa. Pedir, por favor, o doutor João Gabardo fazer um... Em relação à resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, deixar claro que já tinha sido incorporado no rol de procedimentos a obrigatoriedade da cobertura do PCR. Isso já existia. O que nós temos de novidade é que, nesses últimos dias, foi publicada uma nova regulamentação da agência, incluindo agora os testes rápidos, né? O teste sorológico. Mas sempre lembrando e reforçando o que o Dr. Paulo falou inicialmente. O teste que é indicado para fazer a análise da atividade da doença, a análise individual, é o PCR. O teste rápido não é adequado para fazer análises individuais. Ele serve para fazer inquéritos sorológicos, ele serve para analisar o perfil epidemiológico de um determinado grupo social ou de uma determinada região, mas ele não é o mais indicado para fazer análise sobre a atividade da doença. A atividade da doença se faz através do PCR. Obrigado, Patrícia, por favor. Muito obrigada, doutor Guerra. Eu vou complementar primeiro com 2 pontos. O setor privado de medicina diagnóstica hoje já responde 2/3 dessa capacidade que o doutor Paulo colocou. Então, é muito importante que eles façam parte desse processo de acompanhamento, sem dúvida. O fato do teste sorológico ser incluído agora no rol de procedimentos, eu vejo como muito positivo, inclusive, para que possamos dar o próximo passo no trabalho de retomada de uma forma segura e responsável, né, com o selo de testagem nas empresas. Então, o Dr. Paulo, através da Vigilância Epidemiológica, lançou o protocolo de testagem para apoiar os grandes empregadores nesse processo de testagem nas empresas. E, nesse contexto, é que a gente vê uma aplicação mais clara do teste sorológico, como o Gabardo colocou, é menos para testar individualmente o indivíduo e saber se o vírus está ativo, e muito mais para entender qual que é a prevalência em uma população. Então, com essa combinação, lembrando que grande parte dos planos hoje são corporativos, nós temos uma grande oportunidade de otimizar esse modelo de testagem no ambiente corporativo para proteger os funcionários e criar um modelo de gestão da pandemia onde todos participam de uma forma muito mais eficiente. A gente prevenindo, isolando os casos, identificando rapidamente, a gente consegue preservar vidas e também gerir de uma forma mais eficiente os custos. Com todos ficando menos doentes, os gastos serão menores, é uma solução melhor para todos. Muito obrigado, Patrícia L. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. A próxima pergunta, Rádio 94 Bauru. O repórter é Emerson Luiz Sandi e a Natália fará a leitura da pergunta. Boa tarde. O Emerson pergunta: a região de Bauru está retornando à faixa vermelha. A Secretaria anunciou a abertura de 40 leitos do Hospital das Clínicas em Bauru e isso ainda não aconteceu. Qual a atual situação? Ok. Respondendo a sua pergunta, conforme o Dr. Vignoli falou, secretário de Desenvolvimento Regional, sobre a região de Bauru, nós temos 40 leitos lá já que estão prontos para uso. E em 2 dias nós vamos colocar esses leitos em funcionamento. Vignoli, quer complementar alguma coisa? Isso. Anunciamos agora há pouco a iminência dele entrar em funcionamento. Fundamental para poder desafogar os leitos de enfermaria na região. A Patrícia me passava os índices aqui da região de Bauru. Teve uma alta
número de internações e também no número de óbitos no período, portanto, fundamental é esse aumento de leitos. Nós já avançamos com mais leitos na região, seja em Botucatu, seja nos municípios vizinhos, em Lençóis Paulista também, e na própria Bauru. Mas o HC vai servir para ampliar esse número de leitos necessários na região de Bauru. Queria um esclarecimento da Patrícia, por favor. O secretário Guerma só me pediu para relembrar que Bauru não entrou no vermelho por leitos, foi por uma questão com relação ao crescimento de casos na região, casos e óbitos, que inclusive está se normalizando agora e que a gente está fazendo um esforço adicional exatamente com leitos por a questão no município. A Diretoria Regional de Saúde ainda tem espaço, condições para continuar atendendo a população, lembrando que sempre foi o compromisso do governo garantir que todos são atendidos. Foi um trabalho de controle da epidemia na região, muito mais do que gestão hospitalar, no caso específico de Bauru. Além disso, pontualmente, estamos tendo esse cuidado adicional com o município, tá? E agora, se os números se mantiverem, a gente acredita que a situação da região vai se melhorar rapidamente nas próximas semanas. Só para registrar, a ocupação de leitos é de 54% hoje na região de Bauru, portanto, muito abaixo do limite dos 80%, nenhuma pessoa sem atendimento. Ok, muito obrigado ao repórter Emerson Sandi. E a seguir, o veículo é o SBT, repórter Fábio Diamante. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, duas perguntas. Primeira pergunta, o prefeito Bruno Covas disse ontem aqui que a prefeitura já estuda, já prepara um plano para a reabertura dos parques municipais. Queria saber qual é a situação dos parques estaduais, se o comitê de contingência já estuda um protocolo nesse sentido e se os senhores podem dar uma previsão de quando isso pode acontecer. A segunda pergunta é sobre os esportes. O futebol está autorizado a voltar para os treinos amanhã. Queria saber em relação aos outros esportes, que até os senhores disseram aqui que isso poderia ser dito até o dia 26, não aconteceu. Queria saber qual é a situação dos outros esportes, quando é que eles podem retornar aos treinos. Obrigado. Dr. Carlos, por favor. Bom, o comitê tem discutido bastante pelas demandas com relação aos parques temáticos. Com relação aos parques, a maior parte deles são parques municipais. E aí ficou por conta dos municípios definirem isso. Então, no comitê nós estamos aguardando essa definição dos parques municipais, que são mais frequentes. O prefeito comentou aqui que são mais de 1.000 parques aqui no município de São Paulo. Então, precisa uma definição desse número de parques, que é muito mais importante para nós tentarmos aplicar a mesma regra nos parques estaduais. Então, ainda não houve uma discussão específica dentro do Comitê de Saúde e do Centro de Contingência para só parques estaduais. Em relação aos esportes, o Centro de Contingência já discutiu o tema, chegamos já numa proposta, ela será encaminhada ao governador e será anunciada nos próximos dias. A gente não vai antecipar porque esse assunto ainda não passou para o governo do Estado a fazer a sua análise, mas já foi definido o parecer do Comitê do Centro de Contingência. Obrigado, Dr. João Gabardo. Obrigado, Fábio, pelas suas perguntas. O próximo veículo TV Record, repórter Daniela Salerno. Boa tarde a todos. A gente tem aqui uma queda no número de ocupação do UTI de 2% nos últimos 10 dias no Estado. E também a queda de óbitos. Só que muito se fala aqui também que esse retrato de hoje é um retrato passado e não imediato. Então, o que eu gostaria de entender? Se com a flexibilização de poucas áreas, porque a maioria do Estado está ali na laranja ou vermelha, se a expectativa de vocês é que essa estabilidade ou até essa queda continue para julho. E uma pequena dúvida, secretária Patrícia, sobre a taxa de isolamento. Eu queria entender se antes da pandemia, qual que era a taxa normal de isolamento, para a gente entender se há um real isolamento ou se não é
tão isolamento assim, acho que você me entende. Obrigada. Dr. Carlos, por favor. Com relação a esses números da pandemia, o que nós esperamos, porque assim, o nosso entendimento do Comitê de Saúde, ele é bastante baseado no que ocorreu em outros centros, em outros lugares. Então, normalmente uma onda começa e ela vai se espalhando. Então, a nossa expectativa, baseado no que vimos em outros centros e o que esperamos da nossa população, da adesão da nossa população às medidas, é que São Paulo, município e Grande São Paulo, fique amarelo e caminhe para o verde, e o interior, que está em laranja e chegando no vermelho, volte para o laranja, depois venha para o amarelo. A expectativa é que essa onda passe, e isso deve ser progressivo. Se isso vai ocorrer já agora no mês de julho, ou se vai ocorrer em agosto, vai depender bastante de como as pessoas nessas respectivas regiões vão se comportar. Então, o distanciamento, o uso de máscara é fundamental para que esse controle continue, porque o vírus ainda está circulando, novos casos vão estar acontecendo, mas se esses casos ocorrerem num período mais prolongado e num número menor, vai dando tempo do sistema se acomodar. Então, esse faseamento do Plano São Paulo, ele prevê isso. A nossa expectativa, como já ocorreu, o município de São Paulo foi laranja, agora está em amarelo e com números aparentemente estáveis para decrescente. Se continuar isso, temos perspectivas de que nas próximas semanas ele venha para verde, assim como temos a expectativa de que nas próximas semanas as regiões mais próximas daqui, as que foram acometidas primeiro, comecem e que chegaram no vermelho, comecem a voltar para o laranja, e aí a progressão deve ser essa. Patrícia, por favor. E sobre o isolamento, esse ponto é muito importante mesmo. Nós mensuramos o isolamento total, mas também o delta com relação ao período pré- e pós-quarentena. Então, como exemplo, a cidade de São Paulo, eu tenho aqui a referência do último dia 28 de junho, tá? Não fiz para ontem, mas tenho do dia 28. O delta da cidade de São Paulo com relação a antes da quarentena, nós temos um isolamento adicional de 26 pontos percentuais. E aí eu tenho a lista aqui dos outros 9 municípios com maior delta no nosso estado, que é o isolamento mesmo, né? Então temos Santo André, com 23 pontos percentuais acima do pré-quarentena, Santana de Parnaíba, com 23 pontos percentuais, Santos, 22, Campinas, 22, São Caetano do Sul, 21, Ribeirão Preto, 21, Osasco, 21, Valinhos, 20, São Bernardo do Campo, 20. Então, esses são os 10 municípios que, nessa data, apresentaram maior delta de isolamento do nosso estado. Então, aproveito para, além de responder a sua pergunta, parabenizar as pessoas dessas regiões que estão fazendo o seu esforço. E como o Dr. Carlos colocou, o estado continua em quarentena, então a regra é para quem pode ficar em casa fazendo isolamento social, para quem não pode, distanciamento consciente e uso obrigatório das máscaras. Obrigado, Patrícia. Doutor Paulo, por favor, quer fazer um comentário a respeito? Eu gostaria de acrescentar, porque essa questão do atraso de informação, de notificações para poder ver o que está acontecendo com a epidemia, é muito importante mesmo. Primeiro, eu queria comentar que ele não é uma exclusividade do Estado de São Paulo, do Brasil. Por exemplo, no CDC, as informações chegam, em média, com até 2 semanas de atraso. Então, o sistema de vigilância tem, normalmente, essa limitação, até porque essa pandemia trouxe para a gente a clareza de que nós precisamos modernizar esses processos. E aqui a gente tem trabalhado para isso. De que forma? Primeiro, automatizando o processo de juntar o resultado do exame laboratorial com a notificação da vigilância epidemiológica. Nós já estamos fazendo isso
e isso, então, agiliza a informação sobre casos confirmados, tanto casos leves como internações. E segundo, trabalhando com os óbitos. Hoje, o atraso de informações de óbitos é relativamente pequeno, de dias, porque nós cruzamos os dados que vêm dos cartórios, que entram no sistema de informação de mortalidade, com os dados do sistema de vigilância epidemiológica, chamado CIVEP-GRIP, para estar sempre atualizando o mais rápido possível. Então, nós temos trabalhado para reduzir também esse atraso que você mencionou. Muito obrigado, Daniela, pela sua questão. A próxima, penúltima pergunta, próximo veículo Globo News Globo, repórter William Cury. Boa tarde. Boa tarde, William. Nós tivemos em 24 horas 365 registros de óbitos, menor do que na terça-feira passada, igual ao número da penúltima terça-feira. Ainda é um número alto, embora seja menor do que na última terça-feira. Se for fazer uma média, não é o procedimento adequado, mas estaria acima da média. E o número de internações tem se mantido constante aí entre 13 e 14 mil, o número de pessoas internadas no estado de São Paulo. Então, eu queria entender quais são os indicadores que o governo tem que mostram que a curva de óbitos está começando a cair a partir de agora em São Paulo. João Gabardo, por favor. Os indicadores é exatamente o monitoramento diário que se faz desses registros. Nesta semana, que a semana epidemiológica ela começa sempre no domingo e termina no sábado. A semana que encerrou foi a semana 26. Na semana 26, comparativamente em relação à semana 25, nós tivemos 144 óbitos a menos. Essa redução no número de óbitos, ela não as regiões têm indicadores, têm índices diferentes. Na capital, essa redução é maior, no interior do estado, não. Então, isso está sendo acompanhado diariamente. Amanhã nós vamos apresentar um levantamento sobre a questão dos óbitos, comparativamente com o encerramento do mês, e isso vai ficar mais claro para vocês com a apresentação que nós vamos fazer amanhã. Mas todos os indicativos, todos os nossos parâmetros mostram, nos locais onde houve uma estabilização no número de óbitos e nos outros locais houve já uma redução, indicativo de diminuição. Isso dá para ver pelo valor total do estado, 144 óbitos a menos. Muito obrigado, William Cury. Agora sim, a penúltima questão, o veículo é Rede TV, repórter Murilo Rincon. Por favor, boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. A minha questão é em relação até à ampliação aí da campanha de vacinação. Qual a orientação da saúde para as pessoas que ainda não se vacinaram, que estão em casa, em isolamento, muitas vezes apresentando algum tipo de sintoma, uma coriza, por exemplo, uma febre, falta de ar? Qual é a orientação específica para essas pessoas? Elas precisam ir até o posto para tomar a vacina, ou a orientação é para que elas permaneçam em casa e esperem esses sintomas passarem para daí procurarem a vacinação? Obrigado. Paulo. Obrigado pela sua pergunta. A orientação para pessoas que estão com sintomas de síndrome gripal é não procurar a vacinação. A vacinação deve ser feita para pessoas que estão bem assintomáticas. Então, essas pessoas, se for o caso, elas devem procurar atenção de saúde, mas não a vacinação, se elas estiverem sintomáticas. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Murilo, pela sua questão. Última pergunta, veículo CNN, repórter Bruna Macedo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida com relação às blitz que devem começar amanhã. Amanhã começam apenas as blitz ou a aplicação das multas também começam já amanhã ou só no dia 2? Obrigada. Ok, vou responder. Primeiro dia de amanhã será educativo e orientativo. Não serão aplicadas as multas.
E, nesse sentido, teremos a distribuição inclusive de máscaras feitas pelos mais diversas origens que o governo e a secretaria arrecadaram. E, nesse sentido, faremos essas blitz, não tem outro nome, né? Essas blitz orientativas no sentido de passar para o próximo dia, então, uma blitz de outra natureza. Posso continuar a minha pergunta? Perdão. Eu queria saber se vocês conseguem passar um detalhamento de como essas aplicações dessas multas devem acontecer, se as pessoas, de repente, podem recorrer dessas multas, por exemplo. Alguém quer por favor? Existe um processo bem estabelecido da vigilância sanitária de processamento dessas multas, particularmente em relação aos estabelecimentos. É feita a autuação, o estabelecimento tem um prazo para recorrer, se ele recorrer vai ser considerado o argumento e a multa vai ser finalmente referendada ou não. Existe todo um processo já muito bem estabelecido de vigilância sanitária nesse sentido. Ok, muito obrigado a todos pela coletiva de hoje. Lembrando que amanhã começamos às 12h30, uma coletiva geral com a presença do governador João Dória. Muito obrigado a todos.